Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula ela vai ser sobre um assunto bem importante, bem interessante, falando sobre a União Ibérica. A partir de agora nós estamos iniciando um novo conteúdo de história e esse conteúdo ele é bem pequenininho, então prestem atenção que vocês irão compreender com muita facilidade esse nosso conteúdo. Lembrando que em seguida haverá uma atividade e essa atividade ela deverá ser feita, pois quem não fizer essa atividade irá levar falta. Então a frequência, para que vocês tenham essa frequência, é necessário então que vocês realizem as atividades. Então, pessoal, nós vamos falar de um dos conteúdos bem interessantes de história, que vai ser a chamada União Ibérica. Muitas pessoas costumam então se perguntar o que é a União Ibérica. Nós vamos observar que a União Ibérica ela vai ser o quê? Um período da história que nós vamos observar que aconteceu entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha se uniram em um determinado período da história e essa união entre Portugal e Espanha é chamada de União Ibérica. Nós vamos observar que a União Ibérica ela ocorreu um período. Foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, e esse acordo, chamado de União Ibérica, o período da nossa história chamado de União Ibérica, vai ser o quê? Foi um período que ocorreu entre 1580 e 1640. Ou seja, foi um momento em que as coroas, ou seja, Portugal e Espanha se uniram a partir do momento em que um rei de Portugal acabou falecendo. Nós vamos observar então que depois que o rei de Portugal morreu, em 1578, nós vamos observar que quem começou a governar Portugal e Espanha ao mesmo tempo foi um rei espanhol chamado de Filipe II, que era um rei da Espanha. Nós vamos observar então que a partir da morte do rei de Portugal, nós vamos observar que o rei da Espanha, além de governar a própria Espanha, também passou a governar Portugal. Agora a gente vai observar, quando a gente fala da União Ibérica, nós estamos falando da união entre Portugal e Espanha, que foram governados pelo mesmo rei, que era um rei espanhol. Então, quando a gente fala que dois países se uniram, nós vamos dizer que eles estão se unificando. A unificação da coroa, quer dizer, nós vamos dizer que naquela época Portugal e Espanha eram governados por um rei. E o que representa o rei é a coroa. Por isso que nós temos a coroa espanhola e a coroa inglesa. Aliás, a coroa portuguesa. A gente vai observar então que quando a gente fala no período da nossa história chamado de União Ibérica, todo mundo deve compreender. União Ibérica significa o período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, que era um rei espanhol, porque o rei de Portugal tinha falecido, ele foi morto em uma batalha e ele não tinha nenhum filho. Então a gente vê que ele seria representado pelo aquele seu parente mais próximo. Nós vamos observar que esse período da União Ibérica ele teve a duração de 60 anos, desde 1880 até o ano de 1640. E a gente vai observar, mas por que esse período ele ficou conhecido como União Ibérica? Quando a gente fala que esse período ele ficou conhecido como União Ibérica, todo mundo começa então a se questionar e a se perguntar: esse período ele se chama de União Ibérica por quê? Nós vamos observar que lá na Espanha existe um local que é chamado de Península Ibérica. E afinal, o que é uma Península Ibérica? Vocês vão ver aqui a imagem que a Península Ibérica significa o quê? Península é um pequeno território e esse território ele vai ser banhado pelo mar. Quando a gente vê então que esse pequeno território que vocês estão vendo aí vai ser o local chamado de Península Ibérica, que tem uma linha passando de verde bem claro. Nós vamos observar que esse pequeno território ele é uma península, porque é um pequeno pedaço de terra que é cercado pelo mar. A gente vê que no planeta existem várias penínsulas. Por exemplo, nós vamos ter na Europa a Península Itálica, é onde fica a Itália. Nós vamos ter a Península Ibérica, é o local, um pequeno território, onde ele é cercado pelo mar. Mais ou menos como se fosse bem semelhante a uma ilha. Não é uma ilha, mas é bem, vamos dizer assim, tem uma semelhança. Nós vamos observar que a definição correta do que é uma península é um território
é um pequeno território que ele é alongado e que ele então vai ser cercado pelo mar. Nós vamos ver que lá na Península Ibérica existem dois países. Nós temos Portugal e nós temos a Espanha. Por isso que quando a gente fala da Península da União Ibérica, nós temos que se lembrar o que significa União Ibérica. Nós vamos dizer que união significa que naquele período Portugal e Espanha se juntaram e foram governados pelo mesmo rei, que era um rei espanhol, chamado Filipe II. Ibérica, porque Portugal e Espanha estão localizados na Península Ibérica, na Europa. Então a gente vê que esse período da nossa história, ele é chamado de União Ibérica. União porque Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei e estiveram juntos, formando uma união. E Ibérica porque Portugal e Espanha estavam localizados em um território chamado de Península Ibérica, que fica lá no continente europeu. A gente, para compreender como foi que Portugal e Espanha, durante 60 anos, foram governados pelo mesmo rei, de origem espanhola, nós vamos observar, pessoal, que lá em Portugal, em 1570, nós vamos observar que Portugal era governado por um rei chamado de Dom Sebastião. Dom Sebastião, naquela época, ele era um guerreiro, ele ia para as batalhas, ele lutava, e nós vamos ver que ele foi lutar em uma grande batalha no território de Marrocos, lá no território africano, e nessa batalha, chamada de Alcácer Quibé, nós vamos ver que Alcácer Quibé, ele vai lutar nessa batalha, e essa batalha que ela teve uma longa duração, muitas pessoas morreram, o rei de Portugal também ele foi vítima, né, dessa batalha, e ele acabou então desaparecendo. Nem o corpo dele foi encontrado. Dom Sebastião, ele era uma pessoa muito jovem, então ele não tinha filhos, nem casado ele era. Nós vamos observar então que Dom Sebastião, ele vai morrer, e quando o rei morre, ele tem que ser outra pessoa tem que assumir o lugar dele. Se ele tiver filhos, serão os filhos dele. Como ele não teve filhos, quem representou e assumiu o trono, não é a coroa, assumiu o lugar de Dom Sebastião, foi o seu tio chamado de Dom Henrique. Nós vamos ver então que 2 anos depois, como ele era bem velhinho, em 1580, ele acabou então falecendo. E aí foi o problema que iniciou. Nós vamos observar então que se iniciou uma grande batalha lá em Portugal para ver quem iria ser o próximo rei. Nós vamos observar que é nesse momento que vai ter o que nós chamamos de crise sucessória do trono português. Sucessão quer dizer uma pessoa que vai assumir no lugar do rei que acabou falecendo. Nós vamos ver que essa disputa aconteceu entre 3 descendentes mais próximos do rei de Portugal, que era Catarina de Borgonha, Antônio I, e vamos ter também o rei de Portugal, chamado de Filipe II. Nós vamos então observar que naquela época o mais próximo realmente era o rei de Portugal, porque nós vamos observar que pela ordem, né, e pela lei, nós vamos ver que Filipe II, mesmo sendo o rei da Espanha, nós vamos observar então que ele também tinha direito a governar Portugal, porque ele era o neto de um dos antigos reis de Portugal chamado de Dom Manuel. E a partir desse direito que ele tinha, ele começou então a reivindicar e a lutar para que ele tivesse direito ao trono português. Nós vamos observar que Catarina e Antônio vão perderem a batalha e Filipe II, com o apoio da população portuguesa, principalmente dos aristocratas, de parte da igreja, dos grandes comerciantes e principalmente da alta hierarquia, pessoas muito ricas que eram funcionários do governo, apoiaram para que Filipe II ele então tomasse o poder em Portugal. A gente vê que naquela época isso não era considerado uma traição, até porque naquela época não havia essa questão de traição ou então a questão, por exemplo, de nacionalismo. Eu vou valorizar o meu país e não vou valorizar o outro. Nós vamos observar então que Filipe II, que era o rei da Espanha, ele vai então unir Portugal e Espanha a partir de 1580. Nós vamos observar então que Portugal
e as suas colônias passaram então a fazer parte do Império Espanhol, que era governado pela família do Habsburgo, uma das famílias então mais ricas do continente europeu. A gente vai observar então, pessoal, que quando a gente fala que a Espanha passou a mandar em Portugal, automaticamente ele passou então a mandar em todas as suas colônias. A Espanha passou a mandar no Brasil, nós vamos ver que a Espanha passou a mandar na costa da África e também mandar em parte do continente asiático. Nós vamos observar então que quando a gente fala que os espanhóis passaram a governar Portugal, porque tinha se tornado rei de Portugal também, nós vamos observar que o rei da Espanha, ele não era uma pessoa mau, não é? Nós vamos ver que pelo menos os 2 primeiros reis espanhóis, durante esse período, 3 reis espanhóis governaram o território Portugal. 3 reis espanhóis governaram Portugal. Foi Filipe I, Filipe II e Filipe III. Então a gente vai observar que Filipe I e Filipe II, eles respeitavam a população da Espanha, de Portugal. Eles não queriam entrar em guerra, eles queriam apenas assumir o poder para que assim tivesse o seu direito atendido. Nós vamos observar que a Espanha, para governar Portugal e não entrar em guerra, nós vamos observar que eles tiveram que fazer o quê? Nós vamos observar que a Espanha permitiu que os portugueses que viviam lá em Portugal continuassem nos seus cargos, continuassem tendo autonomia política, continuassem com as mesmas leis, continuassem com a mesma moeda. A única questão que os espanhóis levantaram e exigiram foi a cobrança de impostos, que os portugueses pagassem impostos, porque agora o rei de Portugal era, na verdade, o rei da Espanha, que tinha acabado de unir os 2 países em um só. E a gente vai observar, então, que realmente, durante muito tempo, os espanhóis conseguiram conviver em paz a Espanha conseguiu viver em paz com Portugal. E a gente vai observar que essa dominação da Espanha sobre Portugal e sobre as suas colônias, a gente vai observar que isso vai ter um efeito muito negativo, principalmente para as colônias que pertenciam a Portugal. Ou seja, quando a gente vê que a Espanha passou a mandar em outros locais, mandar no Brasil, mandar no país da África e no país também da Ásia, nós vamos observar então que a partir desse momento o que é que vai acontecer? Nós vamos observar que a partir desse momento vai acontecer algo muito importante, algo muito relevante, que vai ser o quê? Os inimigos da Espanha passaram também a ter muito medo da Espanha. E a partir daquele momento eles decidiram que começaram então, principalmente, a perseguirem os países que pertenciam a Portugal e que também agora pertenciam à Espanha. Por isso que a gente vai observar que a Holanda proibiu com que os portugueses comprassem escravos da África e trouxessem para o Brasil. E imagina a rivalidade que vai existir naquela época, porque todos os inimigos quem estava próximo à Espanha, que era aliado da Espanha, era inimigo então da Holanda, porque a Holanda ela odiava a Espanha, porque até 1581 ela pertencia à Espanha. Então a gente vê que a Espanha e a Holanda elas tinham uma rivalidade que era muito grande. Então a Holanda ela começou então a perseguir qualquer país que fosse próximo à Espanha. E a gente vai observar que a Holanda proibiu com que os portugueses trouxessem escravos para o Brasil. E a gente vê que a partir daquele momento a Holanda também ela vai tentar invadir o território do Brasil. Mas por quê? Primeiro porque os portugueses que não podiam mais comprar escravos da África, nós vamos ver que os portugueses também não iam ficar quietos. Como a Holanda tinha proibido que eles comprassem escravos na África, nós vamos ver que os portugueses aqui no Brasil disseram: se vocês não deixam nós comprarem escravos, também nós vamos acabar fazendo o quê? Vocês não vão poderem comprar o açúcar do Nordeste brasileiro. E a gente vê que isso vai fazer com que a Holanda, em 1624, invada o território da Bahia e em seguida invadiu aqui o nosso território de Pernambuco. Nós vamos observar que durante esse período os holandeses
permaneceram aqui na região Nordeste durante 24 anos. E a partir desse momento, nós vamos observar que muitos paulistas, que eram pobres, como eles não tinham escravos e também estavam passando por uma crise, eles decidiram entrar no interior do Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, de Goiás, no interior de São Paulo, em busca de índios para trabalharem, porque os holandeses não permitiam que eles fossem na África procurarem escravos, e também procurarem metais preciosos. Esses homens eles eram chamados de bandeirantes. Nós vamos observar que eles foram muito importantes para a nossa história, porque apesar do Brasil ter sido invadido pela Holanda, porque Portugal pertencia à Espanha e a Espanha era inimiga da Holanda, nós vamos observar que esses homens começaram a aumentar o território brasileiro, porque antes a gente viu que a região que pertencia a Portugal ela era bem menor, porque uma parte do Brasil também pertencia à Espanha. Porém, durante esse período, o Brasil ele começou então a aumentar, começou a crescer e também começou a se desenvolver.